Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoka e por aqui a gente conversa um pouco de tudo: maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, autoconhecimento, técnicas terapêuticas, feminismo e tudo que pode te interessar. Então, se tiver um tema aí que você acha importante, é só enviar uma mensagem para mim nas redes sociais ou no Telegram, sugerindo um assunto que você queira ouvir que a gente traz aqui para o podcast. Então, se você ainda não segue o Instagram, vai lá. É @genteconversa e no Facebook está como Em Casa Gente. Por lá eu compartilho com você outras coisas além do conteúdo aqui do podcast. Então, vai lá pra gente se encontrar mais vezes também, além das quartas-feiras, que eu já trago sempre aqui um tema novo no podcast. Se quiser participar aqui desse programa enviando áudio ou perguntas, manda lá no Telegram. @agenteconversa, lá na busca você escreve isso, que daí aparece a caixa para conversar comigo por lá, pode enviar texto ou áudio, que qualquer um dos dois vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa, no final de cada episódio. E eu adoro receber mensagens, porque eu sinto que vocês estão participando, fica mais de perto assim, eu acho muito legal, então é só mandar. Antes de começar aqui esse episódio, eu quero agradecer a cada pessoa que contribui lá no Catarse, que faz parte dessa comunidade aqui do Em Casa a Gente Conversa, porque mais que financeiramente é uma forma de eu ver que tem mais gente acreditando aqui nesse podcast junto comigo, uma força a mais, né, para eu continuar com esse trabalho. Se você também se identifica e gosta desse podcast e quer contribuir com alguma quantia, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. A partir de R$10 por mês já dá para ajudar. E se você não puder contribuir financeiramente, mesmo assim, continue apoiando esse trabalho para fazer chegar em mais gente esse conteúdo. Então você pode compartilhar nas redes sociais, enviar os episódios que você gostou para seus amigos, familiares, enfim, dessa forma você também ajuda esse podcast a crescer. Vamos para o assunto de hoje, então. Esse é o terceiro e último episódio da série sobre finanças. E hoje a gente vai falar sobre como introduzir esse assunto para os nossos filhos. A partir de quando é legal falar sobre finanças com eles? Dá para já começar a se familiarizar desde pequeno, se você quer começar a falar sobre esse assunto com seus filhos? Como preparar nossos filhos para que eles tenham bons hábitos e sejam emocionalmente equilibrados em relação a isso? Nos 2 outros episódios dessa série, a gente falou sobre os padrões que seguimos inconscientemente, como o consumismo. Falamos sobre como trabalhar com eles e entendemos que educação financeira não tem a ver apenas com números. Tivemos dicas também de como se proteger e se preparar para o futuro mais seguro financeiramente. Então vai lá ouvir. Vamos começar aqui então a conversa de hoje com a Lúcia Stradiotti, que é educadora financeira. Lúcia, por favor, se apresente. Quem é você? Obrigada pelo convite. Eu sou a Lúcia Stradiotti, sou educadora financeira de mães e mulheres e também tenho um projeto de educação financeira na infância voltado para pais que queiram educar financeiramente seus filhos. E vamos começar aí, quando começar a ensinar para os filhos, né? Porque a gente sempre fica aí na dúvida, é muito cedo? Que momento é melhor para poder ensinar a criança? Vai ensinando aos pouquinhos mesmo, desde pequenininho, de uma forma mais lúdica? O que você indica? Bom, eu sou muito a favor de a gente começar o quanto antes, né? Mas a gente fala mais ou menos uns 2 anos e meio, que é quando a criança já está interagindo, ela já está tendo essa percepção de mundo e que ela começa a dar os primeiros sinais de interesse sobre o assunto. Lógico que para a criança demonstrar interesse sobre o assunto, ela precisa estar inserida num contexto em que dinheiro faça parte. Então, assim, primeira regra é não trate dinheiro como tabu, inclua o dinheiro no seu dia a dia, traga a criança para todo esse contexto financeiro da família. E assim que ela começar a demonstrar interesse, você pode começar a ensinar, sim, de forma lúdica, sempre respeitando, né, a maturidade emocional e o quanto a criança é capaz de entender aquilo naquele momento, mas sem subestimar, porque a gente tem a tendência a achar que a criança ainda não está pronta para falar sobre isso, e ela está
a todo momento captando tudo que a gente está fazendo, falando, e aí ela está, de alguma forma, já absorvendo conhecimento. Então, eu diria que mais ou menos essa faixa etária. Que ideias aí de forma lúdica você disse uma criança tão pequena assim, de 2 anos e meio? Bom, primeira coisa que meus filhos começaram a fazer aqui em casa, né, e que inclusive foi algo que eu compartilhei já nas redes, e algumas pessoas até me questionaram sobre isso, é brincar com o dinheiro. Então, algumas pessoas podem falar, não, mas dinheiro não é brinquedo, né? Não, mas dinheiro é sujo. E, na verdade, né, é muito importante a gente deixar a criança se familiarizar. Uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, ela vai se familiarizar com o dinheiro, manuseando o dinheiro e brincando com o dinheiro. Então, aquilo precisa fazer parte do contexto. Por que não deixar a criança brincar? Né? Por que não? Porque talvez depois ela não vai entender que dinheiro é coisa séria. Mas dinheiro pode ser natural, dinheiro pode ser gostoso, pode ser divertido. Nós adultos, é que somos cheios de crenças e que acreditamos que dinheiro não é coisa de criança, que é assunto sério, que é sujo, né? E aí, algumas pessoas, inclusive, eu lembro que no dia que eu compartilhei a foto do meu pequeno, tinha 2 anos, brincando com as moedas, algumas pessoas me questionaram, falaram, mas e se ele engolir uma moeda, né? É que, lógico, fica bem claro que a gente não deixa a criança inassistida em nenhum momento. Então, assim, o tempo todo você está assistindo a criança, o tempo todo, não só quando está brincando com dinheiro, mas uma criança dessa idade, ela está sempre assistida. E conversei com uma médica pediatra que trabalha com essa parte do trato gastrointestinal, e ela disse que uma pecinha de Lego é muito mais prejudicial do que uma moeda para a criança. E muitas vezes a gente deixa a criança brincar com o Lego do irmão mais velho e não deixa a criança brincar com moeda. Então, assim, são muitos preconceitos da nossa cabeça, na verdade, que precisam ser desconstruídos, mas que se a gente tirar isso, a gente limpar isso, né, a gente começa de forma bem natural, introduzindo a criança nesse contexto. E como trabalhar com a criança a parte emocional? Porque foi um assunto que a gente conversou no último episódio, né? Sobre o nosso emocional hoje, como afeta no consumismo, na nossa forma de comprar. Então, de que forma eu preparo os meus filhos para que no futuro ele seja emocionalmente equilibrado e resolvido em relação ao dinheiro? Como começar a trabalhar isso? O que conversar? Bom, a primeira coisa é a gente começar a prestar atenção nos padrões que a gente repete e que são inconscientes, né? Então, assim, nossa geração não teve educação financeira quando criança, né? Nós crescemos cheios de crença. Então, quantas vezes a gente já não ouviu e muitas vezes repetiu? Dinheiro não traz felicidade. Meu dinheiro não cai do céu. Não, meu dinheiro não dá em árvore, né? E aí a gente pedir as coisas para os nossos pais, às vezes tinha uma resposta dessa, e hoje em dia a gente pode repetir isso, né? E aí, é muito mais fácil, inclusive escrevi um post sobre isso ontem, é muito mais fácil a gente simplesmente falar, não tenho dinheiro, ponto final, não vou comprar, né? Quando, na verdade, a gente está perdendo uma ótima oportunidade de educar a criança financeiramente, inclusive emocionalmente. Então, olha, filho, o dinheiro da mamãe é para comprar as coisas que a gente precisa. E nesse momento, a mamãe precisa ir no mercado, eu preciso pagar sua escola, então eu não vou conseguir comprar isso agora, tá? Você quer muito isso? Vamos colocar numa lista de desejos? E aí, no seu aniversário ou no Natal, você pode pedir. Então, a gente vai ensinando a criança, né? Assim, eu gastei 30 segundos para falar com a criança algo que ela vai absorver muito mais do que a gente imagina, para explicar para ela sobre prioridades, para explicar para ela sobre a importância de se planejar, de fazer uma lista do que você quer, ao invés de comprar algo imediatamente por impulso, né? E é muito mais educativo do que eu simplesmente dizer, não vou comprar e ponto final. Que é o que a gente faz. Então, ou a gente faz isso, ou a gente vai para o outro extremo. Compra para evitar frustração, para evitar choro, para evitar birra. E a gente, nos dois extremos, na verdade, a gente está deseducando a criança. Além de não educar, está deseducando. Você trouxe aí, né, de dar o presente no aniversário ou no Natal. Você acha que o ideal é que presentes sejam dados em datas comemorativas, que sejam marcados mais nessas datas? Eu pergunto isso porque, na verdade, eu tenho um pensamento diferente em relação a isso. Aqui em casa, a minha mais velha tem 5 anos e até hoje a gente não deu um presente de aniversário para ela.
E no Natal, Papai Noel traz, a gente já combinou com a família também, de nem dar muito presente, traz umas 2 coisinhas só, para ela não ligar aquela data ao momento de ganhar presente. Mas sim, o aniversário é o momento dela, passar o dia com a gente. Então, assim, é engraçado que até me questionaram outro dia, uma convidada para aniversário dela, mas viu, eu não posso levar nada, mas ela não fica esperando, não vai ficar triste. E eu falei, não, porque desde sempre, desde o primeiro aniversário dela, e aí os irmãos vieram acompanhando e vendo também, a gente pede doação. Então a pessoa leva, ela sabe que não é para ela e vai ali no canto, né, num lugar que a gente guarda lá para doação. E ela nunca pediu, um ou outro chega e quer dar, mas não é uma coisa que ela espera. E eu acho isso muito legal, ela não associar o aniversário dela e o Natal ao momento de ganhar presente. Mas você falando isso, e eu li também sobre isso antes da nossa conversa, de realmente não dar esporadicamente, mas achar datas para poder dar. Então eu pergunto se tem aí um equilíbrio, um meio termo, de talvez, olha, agora não dá, mas não que você vai ganhar Natal, né, ou no aniversário, mas quando a gente tiver oportunidade, a gente compra, enfim. Muito legal você trazer isso, porque em casa nós também tivemos essa experiência, né? O meu mais velho, o primeiro presente que ele foi pedir, ele tinha 4 anos e meio, e foi balinha de goma. Foi o que ele pediu de presente de aniversário, porque a gente também não dava nada, ele não sabia, ele não entendia Natal como época de presente, então não tinha Papai Noel, não tinha nada naquele momento. E a gente nunca precisou dar. E eu também fui muito questionada sobre isso, né? Mas a ideia era justamente não fazer essa criança virar extremamente consumista. Então, também tivemos sempre a participação da família, todo mundo respeitava muito essa decisão. Mas ele foi crescendo no contexto da escola dele, né? Tem essa questão de troca de presentes, então ele acabou associando data de aniversário a, ok, vamos ganhar presentes. Porém, a preocupação com o não consumismo continua. Então, no meu caso, aqui em casa, o que funciona para mim, e que eu acredito que funcione para muitas famílias, é estipular datas específicas para presentes. E durante o ano, o que a gente pode fazer é justamente estimular a criança a guardar o próprio dinheiro para comprar o que ela quer quando ela quiser. E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem várias ressalvas aqui, tá? E no seu caso, por exemplo, que também conheço outras famílias que agem dessa maneira, como você está dizendo, no seu caso seria o contrário. Então, ao longo do ano, ela pode ganhar alguns presentes esporádicos, mas não associar com essa data. Eu acho que depende muito aqui dos valores da família, né? E da realidade do contexto em que você está inserido, né? Então, como eu disse, para mim foi depois da idade escolar que meu filho começou a despertar para essa questão, porque a escola em que ele vai tem essa cultura de troca de presentes. Então, é lógico que também eu não posso excluir ele nesse momento, né? Então, a gente tem toda eu acho que um cuidado de encontrar esse equilíbrio, como você disse. E sim, né? Esse equilíbrio é possível, e é por isso que a gente não trabalha educação financeira de forma rígida, né? Com regras assim, olha, essa é a receita que dá certo e pronto. Não. O que a gente fala sempre considera a realidade da sua família, considera o perfil do teu filho, considera os teus valores, isso é fundamental, que valores você quer deixar para essa criança, né? O que é que você quer passar para ela, no fim das contas, para que ela cresça, né, e entenda isso. Então, não tem como a gente desconsiderar tudo isso, e é por isso que não dá para a gente fazer um manual de regras que caiba para todo mundo, né? Eu acho que a dica está mesmo nisso, de a gente encontrar o equilíbrio. E é muito importante a gente seguir, a família toda seguir, os pais terem o mesmo pensamento sobre isso e seguir a mesma lógica, né? Porque as crianças também, elas aprendem muito com exemplo, né? Então, não adianta você explicar uma coisa e fazer outra, explicar que não pode comprar muito e você acabar comprando, porque ela vai dar um nó na cabeça, né, da criança. Não, isso é muito importante você falar, porque esse é um dos pontos, por exemplo, quando a gente fala, né? Olha, não fala só para o seu filho que você não vai comprar aquilo porque você não tem dinheiro. Porque você está passando pela loja, ele pede o brinquedo, você fala, não tem dinheiro. E aí você sai de lá, você entra no mercado, você faz uma compra e ele vê você passando cartão. Aí você sai de lá e passa no posto de combustível e ele vê você passando cartão, ou ele vê você dando dinheiro. Ele está absorvendo uma mensagem totalmente contraditória, né? Não, minha mãe não tem dinheiro, mas ela tem, né? E aí ela vai achar que ou você, né, tá mentindo para ela,
Ou já tive casos de crianças que acreditavam que os pais iam ficar sem dinheiro, porque não entendiam. Então, nossa, então a gente tá ficando sem dinheiro, porque minha mãe nunca tem. Né? Então, assim, por que não conversar com a criança? Por que não explicar sobre prioridade, sobre escolha, que é a base do consumo consciente e que é tão fundamental, principalmente nos dias de hoje, né? Então, eu acho que conversar é sempre fundamental e, sim, alinhar essas visões, definir em família quais os valores, como é que vocês vão fazer isso. Na medida do possível, ter a participação dos avós, mas se não tiver, a gente fala, né, não é tão prejudicial, porque a criança também entende que dentro de casa, no núcleo dele, é uma coisa, com os avós é outra, e tá tudo bem, né? Então, se por acaso você não conseguir trazer, não se desespere, mas tentar ser consistente. Acho que consistência é a palavra. Então, a partir do momento que definiu que vai ser dessa forma, faça dessa forma, né? Para ficar coerente, senão a criança vai ficar confusa e, no fim das contas, não vai saber para que lado ir, né? Quando você comentou aí de guardar dinheiro, ensinar a guardar dinheiro, você diz de mesada? A partir de quanto tempo, de quantos anos pode começar a dar mesada? E que tipos de mesada existem? De que forma dar dinheiro para essa criança? Bom, primeiro que a gente fala muito que a mesada deseduca, tá? A mesada convencional, que ela é aquele dinheiro que é dado incondicionalmente para a criança e sem nenhuma educação financeira, porque é o que muitos pais fazem, né? Semanada ou mesada, só para o filho ter o dinheiro para comprar o que ele quiser. E aí não tem instrução, e aí não tem conversa sobre, e aí não tem pensar sobre valores, né? E a criança não tem que fazer nada para isso. Então, essa criança, ela entende que, e isso não somos nós que falamos, né? Existem estudos que comprovam isso. Ela entende que o dinheiro vem incondicionalmente, vem com facilidade, vem do pai e da mãe, que sempre que ela quiser alguma coisa, ela vai ter, e ela não vai ter motivação para trabalhar, ela não vai entender o porquê do trabalho, né? Quando chegar a vida adulta, ela não vai ter a proatividade, né, de se colocar no mundo a serviço de alguém ou de alguma coisa para poder ter um retorno financeiro. Então, a gente fala muito da mesada inteligente, que é a mesada educativa, na verdade, que é uma metodologia que a gente desenvolveu, em que a gente considera vários tipos de mesada. Então, a criança pode, na verdade, receber dinheiro dos avós, eventualmente. Ela pode escolher, né, no dia do aniversário, ao invés de ganhar um brinquedo, ganhar um dinheiro. Ela pode receber dinheiro em situações pontuais, né? Do tipo, você vai na padaria, voltou com troco, você deixa o dinheiro pro teu filho, tá tudo bem. Mas precisa ter, nesse mix de possibilidades, precisa ter também o dinheiro que é atrelado a algo que ela faça, que ela desenvolva. Então, alguma coisa que ela faça em casa que não faz parte das responsabilidades que ela tem simplesmente por fazer parte da família, e que ela pode ser remunerada por aquilo. Por quê? Porque não dá pra gente ensinar uma criança a lidar com dinheiro sem o dinheiro. Do mesmo jeito que a gente não ensina a criança a andar de bicicleta sem colocá-la em cima da bicicleta. Então, é fundamental que a criança tenha o próprio dinheiro, mas é fundamental que ela entenda a dinâmica real do dinheiro, que é, eu faço algo e eu recebo algo em troca. Então, a gente fala muito aqui, né? Não pode ser, se você escovar o dente, eu te dou dinheiro. Ou se você arrumar sua cama, eu te dou dinheiro. Não, né? E também não é, nossa, tira nota boa na escola, pelo amor de Deus. Não. Então, assim, até aqui a gente pode entrar em várias outras questões, mas não. Então, a gente precisa pensar, e aí com criatividade mesmo, em situações que a criança pode se envolver para ganhar dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Meu marido mexe com madeira como hobby, né? Então, ele faz os móveis aqui de casa. E meu filho ama cristais, pedras. Então, esses dias, eles juntos construíram um jardinzinho. Então, pegaram madeiras e foram lá, lixaram, construíram uma caixinha, fizeram a espatulinha e colocaram alguns cristais. É algo que esse meu filho não quis vender, mas é algo que ele poderia vender, por exemplo, se ele quisesse, e ganhar um dinheiro por isso, né? Meus filhos aqui em casa também lavam o nosso carro, então a gente lavava o carro antes fora, a gente parou de lavar o carro fora por uma série de questões, e a gente passou a lavar o carro em casa, e aí meus filhos lavam o carro. E ao invés de a gente pagar R$100 para o lava-carros, a gente paga R$5 para o pequeno, R$15 para o mais velho, e eles lavam o carro. Fica perfeito? Não.
Eles podem fazer sozinhos e eu não fazer nada? Não, né? Mas a ideia é justamente educá-los e não tirar esse trabalho de mim e não economizar dinheiro. A ideia é educar financeiramente essa criança. E até que ponto não é perigoso, assim, entre aspas, mas você trazer essa ideia do trabalho para a criança ainda? Porque tem questionamentos também sobre esse assunto, né? Do tipo, é uma criança, não deve trabalhar. Ou também, até mesmo, pôr o lixo para fora, coisas assim, de não confundir, porque ela faz parte daquela família, mora naquela casa e também está cooperando com coisas da casa, né? Por isso que tem que ser muito bem dividido. Então, assim, meu filho aqui em casa, o pequeno põe a mesa todo dia, o mais velho desocupa a mesa e guarda a louça todo dia. Então, isso eu não vou pagar para eles fazerem, porque do mesmo jeito que eu cozinho todo dia, que meu marido lava a louça todo dia, cada um faz sua parte, né? Então, assim, eles entendem que são parte da família, que são parte desse contexto e que eles precisam cooperar e colaborar. Por isso que é legal ter essa divisão também, né? Porque quando eles começam a receber por algumas coisas, eles entendem que o trabalho é justamente isso, é quando você faz algo que tem valor para alguém e pelo qual você é remunerado. Agora, eu não estou falando aqui de trabalho infantil, né, gente? Eu não estou falando de colocar teu filho para trabalhar. Não, estimular, inclusive, o empreendedorismo, porque, afinal de contas, mesmo que ele for um empregado, mesmo que ele for um servidor público, ele precisa ser empreendedor, né? Ser empreendedor é uma característica, assim, que é uma qualidade, na verdade, que cada vez mais vai ser exigida, né, dessas crianças que amanhã são os adultos. Então, a gente precisa trazer para eles, né, essa alegria no servir e entender que sim, que tem uma moeda de troca por isso. Essa é a moeda de troca da atualidade. Pode ser que lá na frente, né, a gente volte para a permuta, pode ser que lá na frente não seja mais o dinheiro, assim como já houve tantas transformações. Mas nesse momento, a moeda de troca é o dinheiro. Então, por que não ensinar dessa forma para eles, né? Isso a partir de quantos anos? Olha, o meu filho fez 4 agora, né? Mas desde os 3 anos ele faz isso, né? Ele já participa aqui tem a mesada inteligente dele. Lógico que daí com um valor muito inferior ao mais velho, que tem 9. Mas é a mesma coisa, né? Assim, a partir do primeiro sinal de interesse da criança, você começa. Mas lógico que você não vai dar uma nota de R$10 para uma criança de 2 anos que ela não entende o que está acontecendo. Você vai dar uma moedinha, porque ela gosta muito mais da moeda, ela gosta muito mais de volume. Ao invés de dar uma moeda de R$1, dá 10 moedas de 10 centavos para aquela criança, porque ela vai gostar do volume e não do valor, né? Ela não entende ainda. E aí fazer mesmo uma coisa lúdica, porque o que a gente estimula, né, a criança, na verdade, é a guardar uma parte do valor, gastar uma outra parte com coisas que ela queira comprar, né, e aí por isso que eu falo de a gente ensinar mesmo essa questão de se planejar, e doar uma parte também. Então, é importante que ela separe uma parte do que ela vai ganhar para doação. E aí você, até quando você falou da doação, né, no aniversário da sua filha, essa é uma prática muito importante da gente trazer para a criança, né? Porque a gente está ensinando vários valores aí. E aí, se você ou né, pedir doação no aniversário, ou ok, para cada brinquedo que você ganhar, você vai doar um, ou então uma parte do seu dinheiro vai ser separada para doação, e no final do ano a gente vai fazer alguma ação, alguma coisa. Então, é muito importante trazer esse conceito para a criança, que é parte da educação financeira também. Esse assunto tem bastante limites tênues, assim, né, entre alguns temas. E aí me veio aqui na cabeça mais uma coisa. Como trazer a importância do dinheiro para a criança, mostrar para ela que realmente aquilo é importante, né, como a gente está falando desde pequena, mas, ao mesmo tempo, não relacionar tudo ao dinheiro, não fazer com que ela veja que há outros valores, muitos outros valores, que são mais importantes do que o dinheiro. Bom, uma coisa que a gente fala muito, né, que lá no nosso Instagram, inclusive, tem muito conteúdo sobre isso, inserir na família a prática da gratidão, né? Isso ajuda a criança a entender que ela tem muitos motivos pelos quais agradecer, e a maioria das coisas que ela acaba eventualmente percebendo são coisas não relacionadas ao dinheiro.
Uma outra coisa que a gente fala é, para de associar lazer a dinheiro. Se a sua família está condicionada a isso, você precisa mudar. Então, assim, final de semana não é passear no shopping. Por que tem que ser sempre um passeio envolvendo dinheiro? Então, férias, mesma coisa. Procura fazer programas que não envolvam dinheiro, para a criança entender que é possível, né? Que felicidade, que presença, nada tem a ver com dinheiro. E aí, que o dinheiro é importante, sim, para as necessidades básicas, para tudo que é, né, de repente, essencial para ela, mas que não é a única coisa. Então, que a gente, que inclusive, muitas vezes, né, nossa geração confunde prazer imediato, que é aquele prazer que a compra nos proporciona, com realização. E a criança precisa entender que a realização não vem do dinheiro, né? Pelo contrário, ela vai ser realizada na hora que ela estiver em conformidade com os valores dela, quando ela der valor para tudo aquilo que ela tem. Então, a gente precisa trazer isso. Então, assim, férias, busca fazer programas que não envolvam dinheiro, né? Estimula a doação para a criança entender que dinheiro também é fluxo. Então, entra, mas sai. Então, tá tudo bem ajudar o outro é muito gratificante. E aí a gente vai dissociando. Então, assim, Dia das Crianças, será que você precisa de presente no Dia das Crianças? Ou será que você pode combinar um momento especial em família, né? Natal, mesma coisa, né? Isso que você falou, assim, de repente é um presente do Papai Noel, ou enfim, será que você precisa encher a criança de presente ou você pode mostrar para ela formas de celebrar o Natal, de comemorar esse, né, o espírito natalino sem relacionar com dinheiro? Então, isso é sempre muito importante, a gente não pode deixar isso de lado. E quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando também disso, né? De mostrar para a criança o real sentido do dinheiro, o uso dele, mas que principalmente ele não é tudo na vida, né? E trazer todos esses valores são fundamentais. E você, como mãe, como você ensinou aí a diferença para eles conseguirem diferenciar o que é supérfluo e o que é necessário? Porque a gente, até adulto, às vezes, tem essa dificuldade, como a gente conversou no último episódio, né? De conseguir perceber se realmente a gente precisa ou se é por impulso que eu tô comprando. Então, como já começar a ensinar para que não haja essa confusão na cabeça da criança agora e quando ela for maior também? Bom, a gente precisa sempre, primeiro, né, fazer a nossa parte. Então, mostrar para a criança, cada vez que você for ponderar, que você for fazer uma escolha, mostra para a criança que você está fazendo isso, né? E, lógico, incentive a criança a pensar sobre isso. Será que você precisa, né, de mais isso aqui? Será que é isso mesmo que você quer? Não é melhor você colocar numa lista e depois a gente olha para essa lista e escolhe o que é que você mais quer? Então, a gente começa a estimular isso na criança, né? E com o tempo, ela vai entendendo. Meu filho mais velho, por exemplo, os amiguinhos têm videogame, os amiguinhos têm celular, os amiguinhos têm tablet, ele não tem nada disso. E aí, vira e mexe, ele fala pra mim, ele fala, mamãe, é verdade, eu nem preciso de um videogame, né? Eu posso jogar quando eu vou na casa dos meus amigos. Então, assim, ele começa a se dar conta de que muita coisa realmente não é necessária, né? Por mais que, num primeiro momento, a criança ache que a única forma de viver é ter um videogame em casa, ela vai percebendo que não, que existem 1000 outras coisas que ela pode fazer e que aquilo não é necessário. Pode, sim, continuar sendo um item de desejo, mas não é necessário, principalmente não necessário para a felicidade. E aí ela vai percebendo isso, né? Mas é lógico que a família tem que ser muito consistente com isso também, né? E todo mundo aí fazer sua parte e estimular essas reflexões. Então, às vezes, na mesa do jantar, a gente tá lá e eu falo, tá vendo, filho? Sabe aquilo lá que você queria aquele dia? Você já não quer mais, né? Você viu que você não precisava mesmo daquilo? E conversa sobre isso mesmo. E é assim que a criança vai entendendo. E você tem dicas de jogos para dar para as crianças? Algum jogo que dê para até brincar com isso, mostrar como que funciona? Você usou algum aí? De tabuleiro ou não? Até joguinho mesmo com dinheiro que tem em casa? O que você tem para indicar? Eu acho assim, brincar com dinheiro é muito importante, né? Então, qualquer jogo que envolva dinheiro é legal, a criança vai aprendendo a mexer com isso, né? Mas é lógico que ela vai entender que aquele dinheiro é um dinheiro de mentira. Agora, eu acho que mais importante até do que jogo é você fazer de forma lúdica a criança participar realmente das finanças do dia a dia da casa. Então, o meu pequeno, ele ainda não entende o que é uma conta de luz,
né? Ele não consegue olhar a conta de luz por dentro, mas é ele que busca as contas na caixinha do correio. Então ele sabe, ele já chega e fala, mamãe, chegou conta. Então ele vem, ele me mostra. Ele entende que tem todo um processo, né? Ele já está começando a absorver isso. O mais velho senta comigo e paga as contas. Então ele entra comigo na internet banking, ele faz o pagamento das contas. Ele gosta? Ele adora. Ele vai entendendo esse processo, né? Ele adora porque para ele é assim, nossa, olha só, tem tanto dinheiro na conta. Aí a gente paga todas as contas. Nossa, agora ficamos sem dinheiro. Então, assim, ele vai entendendo que, na verdade, né, o dinheiro sai. Mas daí, no mês seguinte, ele vê o dinheiro na conta de novo, ele fala, tem dinheiro de novo. Ele vai confiando no fluxo, ele vai entendendo a dinâmica, ele vai entendendo como funciona. E brincar sempre que eles quiserem. Então, meu filho que tem as notas, né, e as moedinhas dele, tem dia que ele joga tudo no chão e ele fica brincando, fica separando em montinhos, fica brincando de loja com dinheiro de verdade. Não tem que recriminar a criança. Deixa brincar, deixa a criança trazer para o que é natural para ela, para que ela não tenha medo do dinheiro. Porque nós adultos, muitos de nós temos medo do dinheiro. O dinheiro virou um tabu, dinheiro virou um assunto velado e não pode ser assim. E é legal para quem tiver oportunidade fazer uma poupança para a criança, para quando ela crescer ela já ter aquele dinheiro. Você acha que é uma forma, talvez, de deseducar por ela saber que vai ter aquele dinheiro lá para ela? O que você acha sobre poupança? Eu acho que guardar dinheiro para o filho, né? A gente até falou disso outro dia. Ao invés de investir pro futuro do seu filho, invista no futuro do seu filho. Então, a gente é muito a favor desse olhar. Então, ao invés de você ficar preocupado com guardar dinheiro para ele, preocupe-se em educá-lo agora, para que o dinheiro nunca seja uma questão para ele no futuro, né? Eu acho que conhecimento, educação é uma coisa que ninguém nunca tira da gente. Lógico que você pode guardar dinheiro, mas se você estiver guardando dinheiro... Outro dia atendemos uma mãe que estava guardando dinheiro para o filho fazer um intercâmbio. Quem falou que o filho quer fazer intercâmbio, né? Por que você vai impor a sua vontade nessa criança, né? Desde já, uma pressão desse tamanho, assim, não, mas eu guardei o dinheiro para o seu intercâmbio. Como assim você não vai fazer intercâmbio? Então, será que faz sentido? Ou será que você vai fazer uma reserva para você, para a sua tranquilidade, para a tranquilidade da tua família e não poupar esforços para ensinar teu filho? Aquela coisa, né? Não vai dar o peixe, ensina teu filho a pescar. É o que vai fazer muito mais sentido no futuro dele, com certeza. Você acha, então, que não deve fazer? Não vou dizer que não deve fazer. Você pode fazer as duas coisas. O que você ensinar não pode. E ter. Uhum. Isso. O que você não Porque pode. tem aquela preocupação de mãe também, né? De pai, de mãe, para poder fazer um estudo, para poder, né, ajudar. Mas aí que forma... tá. Se você tá guardando para faculdade do seu filho, não é para ele, é para você. Verdade. É para você chegar lá na frente e bancar o estudo dele. Uhum. Você não vai dar essa poupança para ele e falar assim, tosse, vira. Né? Então, é importante a gente ter essa clareza, porque muitas vezes a gente fala assim, tô guardando pro meu filho. Não, você tá guardando para você, pro teu planejamento, para você poder bancar os estudos do seu filho. Então, o que não pode não, eu tô guardando isso daqui, porque quando ele tiver 18 anos, eu vou dar na mão dele, e aí ele vai pagar a faculdade. Daí o menino não quer pagar a faculdade, porque ele não aprendeu nada sobre valor de dinheiro e etc, ele quer comprar um carro. E aí você vai se frustrar, e aí vai ser uma briga gigante, aí é um dinheiro... Então, assim, não adianta você agora colocar um destino e falar, não, esse dinheiro é para ele. Não, guarde esse dinheiro para você, para a família, para você se precaver, de repente, para o estudo dele no futuro, se for o caso, mas não com essa pressão de que isso é para ele fazer determinada coisa, isso é para viagem, isso é para... Não. E se não tiver esse propósito, essa pressão, ser um dinheiro que você vai dar em algum momento da vida para ele como um presente para ele fazer o que quiser, também não é legal? Você pode, né? Desde que ele tenha uma base boa. Se você fizer isso e ele foi educado financeiramente, ele vai chegar lá na frente e ele vai saber, ele vai pegar isso. Uma parte ele vai comprar algo que ele queira, uma parte ele vai guardar, porque ele aprendeu a guardar, né? Ele aprendeu que é importante esperar para conquistar alguma coisa. Uma parte ele vai, de repente, doar, ou ele vai investir, porque ele aprendeu. Agora, se você der o dinheiro na mão de um jovem adulto, né? Porque hoje não é nem adolescente, mas às vezes 20 e tantos anos hoje não tem mais a mesma maturidade que tinha antigamente. Então, você dá o dinheiro na mão de um jovem adulto, o que ele vai de fato fazer com o dinheiro se ele não aprendeu a fazer um bom uso dele, né? Então, agora, se você não tiver expectativa nenhuma, você falar, não, ele pode fazer o que ele quiser, eu quero dar 100 mil reais para ele quando ele fizer 18 anos, ele faz o que ele quiser.
Aí tudo bem, desde que você tenha clareza disso, do propósito, do porquê você está guardando esse dinheiro. E você acha que falta aí falar sobre educação financeira nas escolas? Eu vi que teve, eu acho que um projeto aprovado em 2017 para começar a ensinar nas escolas nesse ano, né? Não sei se começou por conta da pandemia, se mudou aí o rumo, mas não é obrigatório como uma disciplina, mas que você tem que incluir, né, dentro de alguma matéria que você tem que incluir para explicar sobre isso. Já está funcionando ou não? Você acha que faltava realmente isso? É uma coisa que vai dar certo? O que você acha sobre isso? Eu acho que é uma coisa que vai dar certo se a educação financeira for considerada essa coisa muito maior do que simplesmente olhar para o dinheiro, porque o que muitas escolas entendem por educação financeira é matemática financeira. E matemática financeira, na verdade, não te faz ter um bom uso do dinheiro, né? Então, assim, eu acho que vai dar certo desde que seja abordado da maneira correta. Eu já pesquisei bastante, existem vários materiais hoje disponíveis para educação financeira nas escolas, mas por não ser disciplina obrigatória ainda não é toda escola que adota, né? Tem um custo para a escola, tem um custo para os pais também comprar um material extra, né? Não estou falando aqui de escola pública, falando de escola privada. Então, é lógico que vão ter várias coisas aí a serem consideradas. Agora, seria um sonho, né? Seria fundamental, e principalmente se fosse com esse olhar de ensinar a criança a valorizar o dinheiro e não simplesmente a cuidar, gerenciar, né? Não é isso, não é só matemática financeira, não é fazer planilha, não é fazer continha de mais e menos com dinheiro, não, né? É muito mais do que isso. Inclusive o MEC tem material já desenvolvido, né, para as escolas públicas, mas no contexto de escola particular, por exemplo, tem algumas coisas a serem consideradas, né? Então, até conversando com algumas escolas, a gente entendeu, né, que isso tem um custo para a escola, porque daí a escola precisa adotar o material, precisa treinar os professores, e tem também um custo para os pais, porque daí os pais têm que comprar mais uma apostila, mais uma coisa. Então, eu acho que é um assunto que ainda vai gerar um pouquinho de resistência até que ele seja realmente aplicado, né? Então, seria um sonho, o ideal seria que todo mundo tivesse, mas eu acho que ainda vão alguns anos até que isso seja realmente adotado de forma mais geral. Lúcia, dica da semana, o que você tem para indicar pra gente hoje? Olha, eu vou indicar o nosso Instagram, que tá cheio de conteúdo. Não, mas é sério, eu acho que o mais importante, assim, dica da semana, eu deixaria, conversa com seu filho, faz uma pergunta para ele, né? Seja qual for a idade dele. O que é dinheiro? O que você faria se você tivesse muito dinheiro? Ou então, vamos supor que você tá andando na rua e achou um pacotinho, tá cheio de dinheiro lá dentro. Quanto dinheiro tem lá dentro? Começa a entender do seu filho o que ele tem de ideia já sobre isso. Porque é a partir disso, de validar o que a criança já sabe, que você vai também trazendo para ela o que ela precisa de conceitos. E é muito interessante, porque às vezes a gente descobre, né, o quanto a criança ainda não tem essa noção do valor. E a gente tão preocupada com o valor das coisas, né? E a criança, como eu disse, do meu filho, que com 4 anos e meio, o melhor presente que ele poderia ganhar era um pacote de gominha. E aí não tem a ver com o valor monetário, né? Tem a ver com o valor que a criança dá para aquilo. Então, a gente se surpreende muito com essas respostas. Então, fica uma dica aí para uma conversa de jantar, né? Reunir a família, fazer essas perguntas, porque eu acho que pode ser surpreendente. E o perfil? Você não falou o perfil, qual que é? O perfil é o Educação Financeira na Infância. Então, é @educação, né, Educacau Financeira na Infância, tudo junto. Lá tem bastante dica, tem muito conteúdo, tem vários vídeos também no IGTV. A gente fala bastante, assim, sobre... Tem várias lives lá sobre essa questão da mesada inteligente, sobre como começar a educação financeira em casa, muita coisa gratuita para quem quiser começar a implementar isso aí na família. Legal, muito obrigada, Lúcia, grata pelas informações mais uma vez aqui no Em Casa a Gente Conversa. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.